Surgimos da África, conquistamos a Ásia e a Europa, criamos civilizações e religiões. A Terra foi plana, a Terra foi o centro. Nós fomos os primeiros, nós fomos maiores que o universo. Mas aí Gagarin foi aos céus e disse: a Terra é azul. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Conto com você e todos contamos com você. Cada vez somos maiores. Assista o vídeo que você vai descobrir que nós estamos vencendo fácil. Valeu, um abraço. Aqui até o Cristo leva raio. Olá, como vão? Esse é o canal Descrente em Sobrenatural. Isso é mais um vídeo da série especial. Eu tenho ultimamente visto muita gente falar que o Brasil vai virar um evangelistão, o Brasil vai se tornar um país evangélico, etc. Isso tudo é mentira. Não vai acontecer nada disso. Isso é uma tolice. E eu vou provar mais uma vez estatisticamente porque não vai acontecer. Porque, na verdade, todas as religiões estão perdendo força no mundo. Mas vamos aos fatos, não com lorota. Quem gosta de contar lorota é pastor mentiroso. Não estou nesse nível, né? Contar imbecilidade ou mentira. Não sou eu, né? Então, vamos lá. Isso daqui é um modelo que os centros, né? Serviço de Evangelização para a América Latina. Aqui é um negócio feito no Brasil, não tinha nada de América Latina nenhuma, ninguém estava interessado nisso. Mas o cara previu, em 2000 seremos 15, não foram 15, foram 14. Em 2008, em 2010 seremos 20, em 2008 seriam 23, mas acabaram sendo 21 em 2010. Em 2020, há 2 anos atrás, seremos 50. Tudo mentira, nada disso aconteceu, não é isso que está acontecendo, e na verdade eles não crescem já há bastante tempo e pararam de crescer porque a mentira não resiste a muito tempo de expectativa. Mas eu vou dizer o que está acontecendo na verdade. Vocês estão vendo aí, ó, 13, 26, 46, você sabe o que é projeção. A projeção deles era essa. Bem, a projeção em 2008 estava errada, porque em 2010 eles não chegaram no máximo a 21, e em 2020 eles estão em 31%, é isso que eles são. O estado de 50 está faltando 20, mais da metade, ou seja, inventam história. Vamos lá. Essa é a realidade de maio, tá? E a realidade atual. 50% católico, 31% evangélica, 10% sem religião, ateu 1%, espírita 3%, afro-brasileira, outra, etc. Na verdade, esse sem religião aqui é mais do que isso, e eles são menos que 31, tá? Eles não chegaram a 31 não, isso é conversinha fiada. Eles seriam 31 e teriam de ser 60 milhões. E a gente vai ver que no processo eleitoral eles não atingem isso, nem chegam perto, tá bom? E aqui deveriam ser 100 milhões, que também não são 100 milhões de católicos, também não tem estúdio católico não. Todos os dois são menores e a quantidade sem religião é maior. E eu vou mostrar por quê. Tá? Isso aqui, se vocês observarem, e eu tô colocando isso aqui para o seguinte: em 1970, 0,8% da população brasileira, nesse dado aqui que eu estou colocando aqui, era 0, não é nem 1%, era, né, pessoas sem religião, ateus, agnósticos, etc. Tudo. E os evangélicos eram 5,2%. Eu não vou fazer dos católicos. Em 1990, vocês estão vendo aqui, 1990, eles eram 9, olha só, eles nem dobraram, nós quase que decuplicamos aqui em 1990. E aqui acontecem 2 eventos muito interessantes. Aí em 2000, tá, eles chegam, você reparou que em 80 não teve, né? Em 2000 eles chegam a 15,4, tá? Que é totalmente diferente, lembra que eles botaram lá? Como é que era? Vamos voltar aqui para a gente ver a mentira que era. Vamos lá. Seriam o quê? 23%. Vamos voltar aqui à realidade. 2000, eles eram 15%. Expectativa deles. Os sem religião eram 7,4%. E aí, em 2010, eles chegam a 22%, tá? Eles chegaram a 31 agora. E não é 31, é também mentira. E os sem religião chegaram a 8, que também não é 8, é 8,9, era quase 9, mas tudo bem. E eu vou dizer porque esse número de 2010 é esse, o de 2008 e 2010 é esse, porque é uma mudança no censo, tá? E eu vou explicar, tudo é comprovado, não adianta contar história, não adianta inventar, mas vamos lá. Eles achavam que seriam 50%, seriam 40 e tantos por cento. Vamos voltar lá, vamos ver a mentira deles lá. Não, vamos lá ver. Seriam em 2010, quer dizer, eles não colocam, né? Eles vão direto para 2023.
Vamos ver o que eles eram em 2010. 2000, né? 22. Tá? E agora, em 2020, eles são... Vamos ver a realidade deles agora aqui. Vamos voltar para a realidade deles. 31, que é mentira, e 50 também é mentira. Esses dois são mentira. E esse aqui também é mentira, tá? Os sem religião são mais, os ateus são mais, os católicos são menos e os evangélicos são menos. Eles não chegaram a 31 droga nenhuma, tá? Mas vamos aqui, a previsão deles é aquilo que eu te mostrei, tá? Aquele aqui, ó, 15 em 2000, etc tal, para mostrar que isso é censo IBGE 1940, 1950, etc tal, tá mostrando, tá? Agora, evolução das religiões, a mesma coisa, aqui já dá em números, tá? Então, católicos em 2000 eram 73% da população em 2000. Evangélicos 15% ou seja, os sem religião representavam 7,4%, tá? 7,4%. Esses são, ou seja, 12 milhões a 26 a 125 milhões. Isso em 2000. Tá? Agora, 2016, olha o que acontece de 2006. Ele representava 16% no norte e no centro-oeste, eles caíram. No nordeste, eles subiram 7%. No sudeste, eles caíram, tá vendo aqui? De 43 para 57, caíram 8 pontos, que é a região mais populosa do país. E no sul, subiu de 13 para 15. Ou seja, de 2006 a 2016, eles diminuíram, porque essa população aqui representa mais ou menos 30% da população brasileira. Então vamos dizer que aqui, botar um Brasil com 200 milhões, então seriam 30%, seriam 60 milhões. 40%, 50% de 60 milhões seriam 30 milhões. 43% de 60 milhões seriam 6 vezes 4, 24 milhões. E é o número que eles têm aí, um pouquinho mais, em torno de 30 e poucos milhões, etc. Então não chega a 30 não, porque também isso aqui é superestimado, é bem menos que isso. Agora vamos lá, o PIO, né? O PIO que faz as análises de 2000, né? O IBGE de 2000 dá isso. A Fundação Getúlio Vargas 2003 diminui ainda os sem religião, diminui mais ainda, né? E aumenta os protestantes aqui, mas não mexe com os católicos. A Datafolha de 2007 também sem religião diminui, as outras religiões ele aumenta e os evangélicos aumentam de novo. Que não chega a isso em 2010, é menos que isso em 2010. E o Pio Fórum é o mais próximo, ou seja, sem religião 13%, católico 20%, ou seja, a gente continua mais da metade do que eles eram. E aqui esse é o mais próximo da verdade. Por que os evangélicos cresceram tanto entre 1990 e 2010? Por duas coisas. Primeira coisa, vamos lá. Arrecadações de dízimo e oferta da igreja, 18 bilhões. Eles estão comprando a convicção? Não, eles não estão comprando, mas eles têm não sei quantos canais de televisão, não sei quantos canais de rádio, enchendo o saco de todo mundo. Mas eles só se criam nos mais analfabetos e mais duros. Isso é de lei. E a segunda coisa é o que? A sacanagem do censo. Eu vou mostrar o censo de agora, 2020. A pergunta 9.01.1, qual a sua religião? Tá vendo aqui em branco, né? E se o cara for de origem indígena, responde a de baixo, tá? Não tem mais. Tem, porque o cara, qual a sua religião? Se você oferece, e aí eu vou mostrar uma coisa que já aconteceu. Em 1980, se não me engano foi em 80, que eles fizeram o censo sem botar a questão da raça, cor ou qualquer coisa, ou etnia, o nome que você queira dar para isso, não importa, deixarem aberto. O que aconteceu? Deu mais de 200 classificações. Deu preto, pretinho, neguinho, tição, branquelo, branco azedo, café com leite, marronzinho, marrom bombom, mulatinho. Cara, cada um botava a cor que bem entendia. Então as cores são os limites, tá? E aí, depois dessa confusão dos infernos, eles passaram a fazer o que você vai mostrar que era em 1990. Nesse censo atual, você vai lá abrir e está lá branco, pardo, negro, e acho que é outro, né? Indefinido, sei lá o que, não define. É isso, não inventaram
travaram para não dar lambança, mas aqui eles tiram por quê? Para não aparecer o sem religião. E vamos ver como é que era 1990? O censo de 1990, olha só, branco, preto, amarelo, pardo, tá? Ou no outro indígena, etc. Tal, eles eliminam. Como é que era antigamente? É isso que a gente tem que brigar. Tem de continuar zero, sem religião, católico, evangélico, pentecostal, kardecista. Quando aparece isso daqui, sem religião, e sem religião é ateu, agnóstico, que não professa religião alguma, não acredita em nada. Isso daqui levou a um nível de 7,4, saiu em menos de 30 anos, que foi, olha só, 70, vamos voltar lá, só para a gente ver aqui, vamos andar um pouquinho para trás, não tem problema não, vamos botar aqui no meu, 1970 a 2000, ou seja, em 30 anos, ele saiu de 0,8 a 7,4, ou seja, cresceu 10 vezes, em 40 anos sem religião cresceram 10 vezes, em 30 cresceram 10 vezes, esses daqui, eles cresceram o quê? 3 vezes, 4 vezes indo a 2000, 3 vezes, cresceram 3 vezes. Isso aqui cresceu 10 vezes. Então quem é que cresce, porra? Você não é burro, você é burro, você sabe fazer conta. Quem é que cresce? Quem cresce é os sem religião. Aí os caras mais caros vão pro IBGE e fazem essa molecagem aqui, isso é uma canalice do IBGE, entendeu? Para defender religião, religiosidade, porque, claro, o religioso é controlável. Ele vota em quem o pastor mandar, né? Então é para isso, para não aparecer os sem religião. Mas nós somos muito mais que 13%, tá? Então, o censo de 1990, olha como é que ele era. O senhor é sem religião, católico, evangélico, os caras tiraram isso, né? Tornar a informação necessária, mesma coisa. Esse era como era o formulário do censo de 1990, tá? Porque estava seguindo 1980. Os caras esconderam. Agora é verdade. Agora vem a verdade. Por que não vai ser um evangelistão? A reportagem, observem aqui, ó, 2022, foi esse ano de 2022, nós estamos em 2022. Jovens sem religião superam o católico. Isso aqui é da Folha de São Paulo e junto à BBC News. As duas fizeram a pesquisa e está lá. Os jovens sem religião superam o católico e evangélico em São Paulo. Ou seja, você tem mais ou menos 27% de jovens sem religião contra quase 27, 28 contra 19 de católicos e 15 de evangélicos no Rio e em São Paulo. Por que o evangelistão nunca vai existir? Porque ele não cresce entre os jovens, ele diminui. Então a tendência desse grupo religioso é encolher ao longo do tempo, além de ser desmascarado esse monte de cara. Isso é um evento do Brasil? Não. Vamos lá. Data 14/12/2021, ou seja, na virada do ano. Os sem religião já representam quase 30% da população do E. Isso, os sem religião, todos. Porque entre os indivíduos abaixo de 30 anos, eles já são mais de 45% da população americana, tá? Entre os indivíduos abaixo de 40 anos, eles são mais de 45% da população americana. E não adianta, não dá para você combater fato com lorota. De acordo com o Pew Research, o público que não tem religião representa 29% dos adultos americanos. 29%, tá? O cara falou 30%. E em 2016 eram 23%, tá? Em 2016 eram 23%. E isso não passou, 10 anos, 21 a 23%. Eles cresceram 6%. E eram 23 em 2016 e há 10 anos eram, ou seja, eram 19, tá? Em 2006 eles eram 19, cresceram para 23 e cresceram para 29 agora. Então, crescimento contínuo. Crescimento de pessoas que não é ligada a nenhuma corrente religiosa. Se os sem religião fosse uma seita, eles seriam o maior grupo religioso dos Estados Unidos. Lembra que eu te falei? Eles são, os evangélicos todos são menos que 30 e os católicos todos são menos que 30, são menos, são 20 e poucos, a 24 a 25, que tem de somar os dois, tem de somar 25, acho que é 25 um e 24 o outro, 26 um e 25 o outro, uma porra. Eles têm que somar todos eles, os dois lados, para eles chegarem a 50% e não tem chegado, tá? O crescimento dos sem religião veio com grande parte das custas da população protestante, de acordo com a nova pesquisa. 40% dos adultos americanos são protestantes agora contra os 50% já há 10 anos atrás. Ou seja, há 10 anos atrás,
em 2006, né? 2010, eles chegavam a 50%. Hoje são só 40% e diminuindo. Então vamos ver as religiões do mundo aqui. Vamos juntar aqui. Maior religião do mundo em 2015, tá? Todos esses números aqui, os sem religião já passaram dos hindus há muito tempo e estão colando nos muçulmanos. E o número de católicos e muçulmanos subiu muito pouco, mas o número que subiu mesmo são os sem religião. Foi o que cresceu mais. E vamos ver aqui no Brasil como é que tá. No Brasil eles botaram 12,8, mas eu vou provar para vocês que é mentira, tá? Eu provo. Sabe qual é a merda? É porque você pega os dados e prova. Aí o cara, essas lorotas que os caras ficam contando em 2010, vamos ver se isso é verdade. Ele diz que tem 35 milhões de evangélicos, né? E tem 13 milhões, ele faz questão de botar essa vírgulazinha. 13 milhões contra 35. Já é a metade novamente, lembra? Da metade com a metade? 35 contra 13. 13 vai dar... Não, vai dar 26, tá errado, eu tô errado, desculpa, não chega não. É pouco mais de um terço, tá? Mas vamos ver como é que acontece dos 35 milhões. Vamos aqui. Se fossem 35 milhões, a gente poderia garantir que em 2018 só existiam 4 milhões de menores entre os evangélicos. Mas os católicos, que seriam, né? Vamos voltar aqui na pesquisa, seriam 105 milhões, 106, vamos botar 106 milhões. Eles têm 29 com 29, tendo em conta 60, ou seja, metade dos católicos votou em Bolsonaro e Haddad no segundo turno, tá? Agora, metade dos evangélicos deveria ser quanto? 21 com 10 deveria ser 60 milhões, né? Dos 35, o cara fala, olha o que acontece aqui, ó. Repara bem o que acontece. 21 com 10 dá quanto? Dá 31. Dá 31 milhões. 31 milhões e 600 e pouco. 31 milhões e 600. Ué, eles já eram 35 milhões em 2010? Como é que tem essa quantidade de votos, etc. tal, e os católicos não? Porque é mentira, porque nunca foi 35 milhões. Entendeu? Nunca foi 35. Chegaram a mais ou menos 35 milhões, a 40 milhões há pouco. Por isso que tem essa votação daqui. Agora vamos aqui. Os sem religião e ateus agnósticos. 300 mil com 690 mil, aqui dá 1 milhão, tá? Aqui dá 1 milhão e um trocadinho, né? 1 milhão. Aqui, 3 com 4, 7, mais 400, 7,400 mais 1 milhão, 8,400. 8 milhões e meio. Agora vamos voltar na pesquisa. A única proporção que é maluca, porque, por exemplo, aqui votaram 60 milhões, aqui votaram 30 milhões e aqui votaram 8 milhões. Então, o que deve ser aqui? Esse número de evangélicos aqui hoje deve estar em torno de 40 milhões e esse número daqui deve estar em torno de 20 milhões, né? Porque 2/3 dos sem religião e ateus são maiores de 18 anos, é desproporcional. E todas as crianças são católicas? Não. Isso é tudo mentira, né? Isso é lorota para boi dormir. E a gente vai ver por estado que o Rio de Janeiro, isso aqui é o Rio de Janeiro, que não está aqui. A proporção de católicos é aqui, 45. A maior proporção de evangélicos é aqui, 31,4. E esse aqui é verde. E maior proporção de sem religião e ateus, isso aqui, 15, tanto. Ou seja, no Rio de Janeiro, onde tem maior número de evangélicos, é onde tem o maior número de sem religião. Então, como é que esses caras vão ser? Olha só, como é que eles vão ser? Eles são esses roxinhos daqui. Como é que esses caras vão chegar a dominar o país se eles têm a gente de um lado sempre sendo um percentual significante e crescendo, né? Porque eles ficam escondendo a nosso processo eleitoral. Então, vamos voltar aqui. Outra coisa. Por que essas pessoas, de uma maneira geral, estão presas dentro dessas religiões protestantes? Porque são as pessoas que têm o menor salário, têm o menor ritmo de educação. Vamos aqui, ó. Católicos
e evangélicos. Esse verde aqui, acima de 10 salários mínimos. Quais são desses 5 aqui, ó? Ateus, católicos, espíritas, evangélicos, sem religião e umbandistas e outros afros. Se você quer ter esperança de um bom salário, você entra nessas duas aqui. Você vai ser uma religião espírita ou uma religião afro, porque são os que têm os melhores salários. Se você quer ganhar mal e tá sempre exprimido no andar de baixo, você vai ser católico ou evangélico. Olha só, o salário é ridículo. E aqui, ó, entre 2,5 e 2,5. Aqui em cima, nos católicos, 46 e nos evangélicos, 48. Agora, no espírita é menos, nos ateus é 32, nos sem religião é 33. Então, a gente observa que o grupo que tem menos recursos é o grupo que está mais agarrado dentro da religião. Os dois grupos são exatamente o quê? Os que têm menores salários, menor instrução, educação. Isso é um fato, não adianta discutir, isso é uma estatística apresentada aí. E no Rio de Janeiro é o estado que tem. Nós temos que começar a pensar em eleger pelo menos um deputado estadual assumidamente ateu. Nós temos, vamos dizer que tem não tem 10 milhões de votantes no Rio, nós temos mais de 800 mil votos, é o que é mais suficiente para eleger de repente até uns 3 ou 4 representantes estaduais e um federal sem religião. Não é o momento agora, está muito em cima, mas vamos começar a pensar nisso e nos organizar para que a gente em breve comece a eleger, as pessoas se apresentem. Não precisa ser nenhum de nós, pode ser uma pessoa que, vamos dizer, combine com nossos projetos e vamos falar com o Freixo, porque com o Cláudio Castro é miliciano ninguém confia, né? Vamos falar com o Freixo de um projeto e depois eu vou encaminhar na próxima vez o projeto para a gente encaminhar, pedir para ele fazer uma coisa que eu tenho certeza que vai trazer voto para ele entre os espíritas, os sem religião, alguns religiosos católicos e protestantes. Projeto muito simples, de uma ideia que nos coloque em posição de debater esses temas. Tá ok? É isso, um abraço, fui, tchau e acabou. É o fim de mais um vídeo da série especial. Aqui está a lista de todos os canais que, junto comigo, combatem esses estelionatários da fé. Se vocês puderem, se inscrevam em todos, participem de todos, deem like, ajudem, divulguem. Nós estamos vencendo essa galera desses estelionatários da fé, apesar de termos recursos milhares de vezes inferiores. Estamos vencendo porque falamos a verdade, que mostramos que eles são todos picaretas, pilantras e não tem nada de religião em nenhum deles, apenas golpe para tomar dinheiro dos pobres incautos que lá comparecem. Então vamos continuar nossa luta. Bem, olá, esse é o desafio. Esses aí são os famosos papagaios de pirata da internet. E eu desafio a todos os 5 a um debate sobre os absurdos da literalidade bíblica. Rodrigo Silva, Naor Neves, Marcos Ebeli, Michelson Borges e Adalto Lourenço. Em todos os meus vídeos vai estar esse pedacinho aí colocado, que estão todos desafiados para esse debate. Claro que nenhum deles irá, né? Porque eles não vão me encarar nunca de jeito nenhum. Mas vai estar em todos. Um abraço, fui! Isso aí são terapias fajutas, um monte de série de lorotas que não faz efeito nenhum, é tudo picaretagem, malandragem e idiotice. Enfim, chegamos ao fim. O fim, enfim. Conto com vocês, valeu, obrigado, vamos continuar nossa luta que nós estamos vencendo a todos, é isso aí.